If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, the weekend. Nos 40 e poucos, tá? Então, quando fez 40 e poucos ali, ou próximo dos 40, nós vamos ter alguns sintomas. A gente pode ter algum sintoma quando a gente tá ali nessa idade, tá? O que a gente vai precisar de fazer nos 40 e poucos? Então, próximo dos 40 e poucos. Dar suporte para nossa progesterona ser produzida. Aí eu vou falar o que nós vamos fazer para isso, tá? Então anotem. Progesterona precisa estar boa. Claro que é legal fazer acompanhamento com ginecologista, com endócrino e fazer lá a avaliação dos seus hormônios. LH, FSH, testosterona, progesterona, estradiol, os hormônios tireoidianos, os nutrientes que são envolvidos para isso, né? Porque senão, você também não adianta eu falar um suplemento legal para progesterona e as outras coisas estarem avacalhadas, tá? Então a gente precisa dar suporte para a progesterona e ajudar o nosso corpo a detoxificar o estrogênio. Como? Primeiro a gente precisa cuidar do nosso intestino. Se é o intestino que faz isso, também fígado e intestino. Se a sua digestão estiver avacalhada, você tem que começar tratando a sua digestão. Vê se tem alguma coisa que você come que te faz mal, vê o que está acontecendo com o seu intestino. Se o intestino for preso, conserta isso para ontem. Se tem uma coisa que desequilibra todos os hormônios, é intestino constipado, tá? Porque esse estrogênio vai ficar lá no seu intestino, igual eu falei, não vai embora e vai voltar ali pior do que ele era. Então, se tiver problema digestivo, trata o problema digestivo. Então, dá suporte para detoxificação. E tem live aqui de detoxificação, até explicando as 3 fases, o que vocês podem fazer ali para melhorar a detoxificação do corpo de vocês. A gente pode falar um pouquinho, se der tempo, tá? Mas só para entenderem isso. Outra coisa fundamental, que é o que eu ensino demais no curso, né, Desinflamando pela Raiz, que é controlar o processo inflamatório. Nessa fase, o nosso processo inflamatório está a todo vapor, se a gente não estiver cuidando disso já há mais tempo. Então, se a gente não cuidar da detoxificação, do intestino e da inflamação, gente, é só ladeira abaixo, que começa a aglomerar os sintomas. E aí você vai ter que resolver todos de uma vez. E aí vai complicar. Porque você não sabe nem qual que você resolve primeiro e o profissional que está tentando te ajudar não sabe também qual que ele resolve primeiro, tá? E uma outra coisa muito importante nessa fase, então, dos 40 e poucos, porque quando a gente faz isso nessa fase, gente, a chance da gente passar ali pela menopausa tranquilas é bem maior, tá? E eu tenho várias pacientes que são ótimas, não fazem reposição, estão felizes da vida, com a libido boa, animadas, estão ótimas. Pra falar a verdade, estão muito melhor do que eu. Então tem que tomar cuidado com tudo isso que eu tô falando, tá? E esse último, que é o principal, manejo, que é o que a gente fala que é equilibrar o nosso estresse. As pessoas hoje estão muito estressadas, muito ansiosas, muito nervosas, muito preocupadas, e isso o tempo todo na sua cabeça vai gerar um cansaço ali da sua tireoide, da sua adrenal, da sua comunicação eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é o nosso eixo ali do estresse. E aí você vai acabar tendo excesso demais de cortisol, resistência à insulina, que é aquela insulina que vai ficar sendo produzida, vai acabar cansando ali seu corpo de produzir aquilo, perde a função, a sensibilidade dela, e você começa a ter a glicemia mais tendenciosa a ficar alta. Principalmente se eu tô falando tudo isso e junta com a sua genética é mais uma genética de diabetes, porque na sua família tem mais casos de diabetes, ou você já é uma pessoa tendenciosa a ser inflamada. Então, olha só, gente, se a gente tiver a raiz disso no nosso corpo e não cuidar, é que é o problema. Você herdar todos esses genes da detoxificação, do estresse, da inflamação, de tudo que eu falei, alterados, mas o seu estilo de vida controlar isso, vai estar maravilhoso. Agora, se herdou isso e não está controlando, aí é que o negócio pega, tá? Então, 40 e poucos, cuidar disso que eu acabei de falar. 45 até 50, tá? Então, o sintoma vão ser pessoas que podem ter os sintomas. Quais são os sintomas? Até vou falar os sintomas característicos, tá? Dessa fase.
insônia, começar a dormir mal. Então, pessoas que dormiam super bem começam a ter dias de insônia. Não é todo dia, mas começa a acordar à noite, começa a ter sono ruim, não é mais tão reparador quanto antes, tá começando a ter uma gordurinha diferente num lugar que não tinha, ou antes conseguia treinar, fazer uma dieta ali, emagrecer e agora não emagrece mais. Começando a ter muita oscilação de humor, mais desânimo, mais queda ali de tudo, de vontade de fazer as coisas, de motivação, memória começa a ficar ruim, memória começa a ficar fraca. É um sintoma. A libido começa a ficar bem ruim, também é outro sinalizador. Aí vocês vão ter todas as questões ali também envolvidas com dificuldade de ganho de massa muscular. Massa muscular vai ficar uma coisa quase que impossível de ganhar. Isso tudo são esses desequilíbrios, tá? Mais questões alérgicas. Você pode ter tendência a ficar com mais enxaqueca, rosácea, dermatites, alergias respiratórias, dores articulares, várias dores aí que podem acontecer, tá? Então, nos 45 até os 50, a gente pode ter sintomas já, pode até às vezes acontecer um fogacho, pode acontecer dores nas mamas, dores ali, igual eu falei, dores articulares, mas dores nas mamas também entra como um dos sinais e sintomas. E você não está fazendo reposição hormonal. Então você só tem esses sintomas, mas você tipo, não tô nem fazendo, eu nem sei se eu ainda tô meio que menstruando e tal, não tô fazendo nada de reposição de hormônio. Às vezes não tá nem checando como tá esses hormônios. Se você já tem esses sinais e sintomas, já tá sentindo que tá precisando de um suporte ali de hormônio, avalie se você pode fazer uma reposição, porque as meninas sabem, né, gente? A gente tem que avaliar as nossas questões de ter risco na família para câncer de mama, risco para trombose, né, para AVC, doenças cardiovasculares. A gente tem que ver os riscos e, claro, quem vai ser o profissional que mais vai te orientar se você pode ou não fazer uma reposição boa, bem acompanhada, de preferência um hormônio bioidêntico, vai ser o médico que vai estar te acompanhando. E aí você vai fazer as estratégias de saúde para melhorar aquela resposta daquele hormônio que você está repondo, tá? Então, avaliar se você pode fazer de forma individual todo o tratamento dos sinais e sintomas. Se os seus sintomas estão muito mais relacionados com o digestivo, você vai dar mais atenção para o digestivo. Se os seus sintomas estão extremamente relacionados à inflamação, dores, retenção de líquido, ganho de gordura abdominal, resistência à insulina, ou seja, sua glicemia está começando a ficar ali acima dos 90, chegando próximo dos 100, sua hemoglobina glicada está dando uns passinhos para cima, ela era 5,2, 5,1, agora já está 5,4, 5,5. Gente, isso é a coisa mais comum que tem, tá? A gente acha que, não, isso não acontece comigo não. Aí você vai vendo seus exames e fala, meu Deus, o que aconteceu? O hormônio tireoidiano tá baixo. Então, se você tem, né, o que está acontecendo mais? Você vai ter que focar as estratégias no que está acontecendo. Porque não é todas as mulheres de 45 a 50 que vão ter os mesmos sinais e sintomas, tá? E dar muito suporte para a sua adrenal. Porque nessa fase, quem vai ser a principal produtora ali dos nossos hormônios vai ser as glândulas adrenais. Elas que vão fazer essa produção. Então, se a gente não der suporte para elas, se a gente ficar só estressado, dormindo mal, enfiando a cara no café, já era, tá? Você não consegue equilibrar. Então, se é a cafezeira de plantão ou... Essas estratégias, né, gente, vão ser mais femininas, mas os homens também estiverem muito fadigados e muito cansados, cuidado com esse tantão de café, porque a adrenal de vocês também vai sofrer com isso. Então, as meninas que tiverem viver na base de café aí, ó, pra aguentar passar o dia, cuidado, porque é um dos principais gatilhos para ter desequilíbrio dos hormônios, tá? Por causa disso, de afetar ali o nosso metabolismo da insulina e o nosso metabolismo, a nossa saúde ali da adrenal, tá? Outra coisa muito importante nessa fase, 45 até os 50, suporte da imunidade. O sistema imune fica pior nessa fase. Por quê? Porque a gente tem queda de progesterona e junto com a progesterona a gente vai ter queda da imunidade. Outra coisa muito importante nessa fase, cuidar da saúde cardíaca. Sugiro, quem não está fazendo exercício já tinha que estar fazendo há muito tempo, mas fazer atividade física para proteção cardíaca, usar um bom ômega 3 e coenzima Q10,
tá? Para nossa proteção cardíaca, avaliar colesterol e frações. Quando nós temos quedas hormonais, principalmente desses hormônios que eu tô falando, então estrogênio, progesterona, isso pode vir junto com queda de vitamina D, com nutrientes específicos, podemos ter alteração do colesterol, então ter colesterol mais elevado, então LDL mais elevado, colesterol total, o HDL começa a ficar mais baixo e aí você vai ter mais risco cardíaco, porque é uma fase aí onde é mais risco, né, para problemas do coração, então cuidar muito disso. Resveratrol, gordura boa, ficar tirando coisa industrializada da alimentação, isso tudo vai ser estratégia. Ômega, óleo de crio, coenzima Q10, ácida xantina, tudo isso é protetor cardíaco, né? Cuidar aí com as gorduras ruins, excesso de açúcar, porque senão, né, seu coração vai ser ali um alvo nessa fase, tá? E os ossos, porque vocês já devem saber que mulheres, quando vão chegando próximo da menopausa tem muito risco de osteopenia e osteoporose. Então, baixas de estrogênio gera ali um risco muito grande para osteoporose e osteopenia. O que a gente vai ter que verificar? Nosso magnésio, nosso cálcio, vitamina K, vitamina D e o exercício, sem impacto, sem fazer atividade física, né? Pisar, fazer ali nosso impacto de algum jeito, pilates, caminhada, correr, andar de bicicleta, fazer algum funcional, você não constrói massa óssea, tá? Você tem que estimular a sua massa óssea. Então tem que ter exercício, tá? Então dos 45 até os 50, sem reposição, com sintomas, tem que cuidar desses sistemas que eu falei com vocês. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.